Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à sexta rodada da semifinal do torneio de candidatos de 1971, jogado aqui entre Bobby Fischer e Bent Larsen. É um match de melhor de 10. Bobby Fischer nas 5 rodadas já jogadas está com 5 pontos, significa que o empate já coloca aí o Bobby Fischer como melhor de 10, passando aí para a final do torneio de candidatos de 1971. Vamos dar uma olhada nessa partida. Então, Bent Larsen tem a obrigação de vencer as próximas 5 rodadas para levar o match para o desempate. Vamos ver, Bent Larsen abre aqui com F4, olha só. É uma abertura não tão comum e o Bobby Fischer joga esse C5 aí. Então, olha só que legal, né? O Bent Larsen tentando controlar a casa de E5 com um peão lateral e o Bobby Fischer tentando controlar a casa de D4 da mesma maneira. Cavalo em F3, G6, E4 aqui pelo Bent Larsen. Bispo em G7 e agora bispo em E2, simplesmente desenvolvendo bispo, permitindo aí o rei a dar roque. Cavalo em C6, roque, D6 e D3. Aqui o Bent Larsen escolhe essa abertura Bird para tentar sair dos livros, talvez, tentar jogar aí, tirar o Bobby Fischer de algum preparo e tudo mais. Mas o Bobby Fischer nunca foi a favor de preparos, assim. É claro que ele era um estudioso, mas ele era completo, né? Ele era um jogador bom de abertura, bom de meio jogo, bom de final, bom de estratégia, bom de tática. Então não tem como muito fugir disso. E6 jogado aqui pelo Bobby Fischer, cavalo em A3 pelo Bent Larsen, cavalo de G em E7, C3, roque e agora bispo em E3. Legal. A6 pelo Bobby Fischer, segurando aqui a entrada do cavalo na casa de B5. D4 abrindo aí em direção ao centro, C por D4, cavalo por D4 e agora B5. Bobby Fischer vai ganhando espaço na ala da dama. E tira também a casa de C4 aqui do cavalo, né? Então esse cavalo ficou, vai ter que ir para C2 talvez em algum momento. Cavalo por C6, cavalo por C6 e agora dama D2, conectando aí as torres e fazendo essa bateria de dama e bispo nessa diagonal que pode ser perigosa. Dama C7 aqui pelo Bobby Fischer, também aqui tirando já a dama, preparando para jogar uma torre aqui na coluna D se for necessário. A partida seguiu com torre de A em D1, pressionando agora o peão aqui de D6, torre D8 protegendo e agora o cavalo lá em C2. Torre B8 pelo Bobby Fischer, ele continua com as suas ambições na ala da dama, A3 tentando segurar aí a ala da dama, mas agora cavalo em A5, esse cavalo está de olho nas casas de B3 ou C4. A partida segue com E5 e agora bispo em F8. O Bobby Fischer sabe a hora de tirar esse bispo aí da casa de G7. Muitas vezes ele joga com esse bispo em H6, muitas vezes ele joga em F8 e depois vai para E7, enfim. É comum a gente ver esse tipo de manobra do Bobby Fischer. Mas agora ele está apoiando aqui o peão de D6. B4 foi jogado atacando o cavalo em C6 e agora cavalo em D4. Um cavalo bem colocado aí no centro. D por E5, F por E5 e agora cavalo por E5. O Bobby Fischer ganhou um peão aqui, mas agora bispo G5. As brancas, enfim, entregaram aí um peão para conseguir bastante atividade. A torre do Bobby Fischer está atacada, a torre em D5 e agora dama em F4. Então aqui colocando pressão nas casas escuras, né? O cavalo aqui está cravado, não pode sair daí se não está caindo a dama. A posição é bem interessante, bispo G7 agora pelo Bobby Fischer. E aqui H4. Então o Bent Larsen realmente está jogando para ganhar, né? A gente está vendo isso. Ele partiu aí para um gambito de peão, né? Ele está partindo agora para um ataque aí com H4. Então realmente ele tem que vencer essa partida e ele está jogando dessa forma. E aqui torre B7 pelo Bobby Fischer, colocando mais uma peça para proteger aqui o rei, né? E a partida segue então com bispo em F6, bispo por F6, dama aqui por F6 e dama por C3. Parece que o Bobby Fischer está com 2 peões a mais. No entanto, agora H5 pelo Bent Larsen, a posição é bem perigosa. A partida segue com G. Então aqui, enfim, H6 também é uma séria ameaça com checkmate. Aqui então o Bobby Fischer segue com G por H5 e agora rei em H1 aqui pelo Bent Larsen. Cavalo G4 atacando a dama, bispo por G4, H por G4 e dama em H6 aqui pelo Bent Larsen. A dama fica rondando aqui o rei do Bobby Fischer, por enquanto o cavalo está bloqueando a defesa da dama do Bobby Fischer. A posição é bem perigosa, a partida segue com bispo em D7 e agora a torre em F4, atacando o peão de G4, ameaçando sequência de checkmate. F5 forçado defendendo e agora dama em F6 aqui pelo Bent Larsen.
Bispo C8, mais um lance preciso aqui do Bob Fischer. A torre agora fica protegendo aqui, ajudando a defesa do rei. Torre de F e F1 e agora a torre em F7, finalmente tentando expulsar a dama daí. A dama fica aqui em H6 ainda espreitando o rei do Bob Fischer. Bispo B7 e aqui iniciando possivelmente algum contra-ataque. Essa diagonal é perigosa. Cavalo por E6 aqui pelo Bent Larsen, então o Bent Larsen vai avançando. Esse cavalo na sexta horizontal é perigosíssimo. O Bob Fischer sabe disso, portanto, dama em F6, propondo aí a troca das damas. A dama volta para E3 e agora a torre em E7. O Bob Fischer de repente começa a fazer pressão. O cavalo está preso aqui, já está atacado 2 vezes. E o Bent Larsen vai ter que começar a se defender. Bob Fischer passa de uma posição atacada para uma posição de atacante, né? Torre de D em E1 protegendo e agora a torre D6, intensificando a pressão sobre o cavalo. Dama G5 cheque, evitando perder peça, forçando aí a troca das damas. Dama por G5, cavalo por G5, torre por E1, torre por E1 e aqui bispo D5. E a gente tem esse final então, o Bob Fischer com 2 peões a mais. Essa batalha de peça menor, bispo contra cavalo, um cavalo muito bem controlado, um cavalo quase sem casas para ir, né? Então a ameaça de H6 aqui existe. A partida seguiu ainda com torre E8 cheque e depois de rei G7 aqui, Bent Larsen não aguentou o calor de Denver nos Estados Unidos e abandonou aí a partida. 6-0 para Bob Fischer. Bob Fischer passa para a final do torneio de candidatos de 1971. Passando o rodo também aqui no Bent Larsen. 6-0 contra Taimanov, 6-0 contra Bent Larsen. Algo nunca antes visto e nem repetido na história do torneio de candidatos, né? Parece que depois disso a Rússia se retratou, né? A União Soviética se retratou com relação a Mark Taimanov. Depois da derrota de 6-0, a União Soviética, desconfiando de algum acordo ou de que o Mark Taimanov tenha facilitado e que tenha agido a favor dos interesses americanos, se retratou, né, e parece que devolveu ou ofereceu novamente benefícios para o Mark Taimanov, mas Mark Taimanov nunca mais teve o mesmo interesse pelo xadrez depois dessa derrota de 6-0 aí, contra o Bob Fischer, né? E aqui Bent Larsen mostrando então ao mundo, né, que não foi um problema do Taimanov, né? O próprio Bent Larsen tomando aí de 6-0, realmente é sensacional, não era algo que o mundo estava esperando, né? E agora então, enfim, teremos a final. Quem passou para a final do outro lado foi o Tigran Petrosyan, tá? Então a gente vai ter a final aí entre Bob Fischer e Tigran Petrosyan no mesmo formato, 10 rodadas, e a gente vai ver então qual dos dois vai vencer o torneio de candidatos para desafiar o Boris Spassky, o campeão mundial Boris Spassky, valendo pelo título mundial. Deixa eu falar do relatório, calma aí, relatório, eu tô tão animado aqui que eu não falei do relatório. Vamos lá, 97,1% de precisão aqui para o Bob Fischer. Não foi a mesma precisão usual, né? Acima de 99%, mas foi uma boa precisão. 96,3% de precisão aqui para o Bent Larsen, né? Errou um pouco mais. 26 aí dos melhores lances para cada um. 3 lances excelentes para o Bob. 2 para o Larsen, 5 lances bons para cada um. 2 lances aí de livro. E o Bob fez 2 imprecisões e 2 erros. E o Larsen 3 imprecisões e 2 gafes, né? Vamos dar uma olhada aqui no tabuleiro. Vamos ver quais foram os problemas aqui da posição, né? Então tem muita coisa interessante para a gente ver. Os erros do Bob Fischer aqui foram os seguintes. Nessa posição, Bob Fischer faz esse lance defensivo torre B7. Provavelmente receando essa entrada de bispo F6 e H5. No entanto, aqui o computador considera que torre B7 foi um erro. E ele diz que dama por C3 seria o lance correto nessa posição. E que depois de H5 poderia jogar torre por D4. Olha que loucura. E aí depois de torre por D4, dama por D4. Dama por D4 e aí dama por D4. As pretas recuperariam agora a dama, jogando o lance cavalo em F3 com cheque. E depois de bispo por F3, bispo por D4. Esse lance ainda viria com cheque, né? E depois de rei H1 e E5, a gente teria esse final. Pretas aí com 2 peões a mais. Peão passado perigoso aí na coluna E. E um final bem vantajoso para as negras. Então o computador prefere essa linha que já é mais direta, né? Já leva para um final vencedor diretamente. E esse lance torre B7 do Bob Fischer realmente permitiu ao Bent Larsen continuar aí de uma maneira com bastante energia, né? Com muita possibilidade de ataque para as brancas ainda aqui. E nessa posição, o segundo erro do Bob Fischer. Agora o Bob Fischer faz o lance dama por C3, mas agora não pode mais. Agora o computador considera que é hora de se defender e jogar
um lance como dama E7. Então o lance jogado dama por C3 é o segundo erro colocado aí pelo Stockfish em relação ao Bob Fischer, tá? E aqui depois de, por exemplo, dama por E7, torre por E7, as pretas teriam eliminado todos aqueles ataques das brancas e iriam para esse final com um peão a mais. Aí a gente ainda ia ter bastante jogo, né? Uma pequena vantagem aí para as negras. Tá? E do lado ali do Bent Larsen, né? Quais foram as gafes dele, né? Já que ele deu que o computador deu gafes aí para ele, né? Mas a principal gafe dele, depois já estava perdido, né? Mas foi aqui nessa posição. O Bent Larsen faz o lance dama em F6 e tenta continuar o ataque e tudo mais. Mas aqui ele tem uma continuação mais direta com dama G5. É uma continuação que poderia levar ao empate. No entanto, o Bent Larsen não quer o empate aqui. O empate já coloca ele para fora do torneio de candidatos, né? É que aqui poderia ter perpétuo e tudo mais. Rei H8, dama D8, né? Rei G7. E aqui, se não quiser ficar fazendo perpétuo com dama G5 e quiser tentar alguma coisa mais agressiva, por exemplo, o cavalo por F5, cheque, as pretas também se defendem. Depois de torre por F5 e dama E7, por exemplo, e rei G6. Torre por G4 e parece que as brancas têm um ataque monstruoso aqui. Depois de rei H6, não tem dama G7. Percebam que a dama está segurando, né? Então aqui poderia seguir com torre H4, cheque, torre H5, cobre. E aí torre F1 seria um lance muito forte aqui para as brancas, para o Bent Larsen. Mas o Bob Fischer poderia se defender com o lance bispo C8, que muito provavelmente ele faria, né? Porque ele fez uma configuração parecida durante a partida. Bispo C8 seria o lance que defenderia tudo. Depois de, por exemplo, dama F8 cheque, dama cobre, torre por H5 cheque, rei aqui por H5, percebam que a dama está protegida, né? Então aqui o Bent Larsen recuperaria a peça com dama por C8. E depois de, por exemplo, torre em F7, o Bent Larsen poderia ainda recuperar peão, com dama aqui cravando, dama em E8 e depois de rei G6, dama por E6 cheque. A gente teria esse final bem equilibrado, né? Então, seria uma possível continuação. Aqui, ao invés de dama em F6, o lance dama em G5. Essa é considerada a gafe aqui do Bent Larsen, né? E depois outra gafe, mas já estava totalmente perdido. Tá? Então, aqui realmente a gente vê no gráfico, né? Vamos voltar aqui no relatório, que o Bob Fischer ficou melhor aqui de negras, não fez os lances que a engine considerou os corretos, né? Então aqui fez aquele erro, não jogou dama por C3, e aqui jogou dama por C3, deu chance para as brancas, mas as brancas não souberam aproveitar, fizeram a gafe lá, dama em F6, e depois alguma outra gafe aqui que já era, vamos ver o que foi, dama em E3, enfim, aqui já está perdido, né? E o Bob Fischer não teve problemas aí em liquidar aí a partida, né? Beleza, gente? É isso. Então, agora sim, a gente segue com a final, então, entre Bob Fischer e Tigran Petrosyan. Tá bem, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!